Então essa questão 4 é uma questão do Enem, né, do Enem do ano passado. Fala com o aplicativo de relacionamentos, funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo indica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão à distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Aqui começou a informação importante, galera. Ó. Então, a distância tem que ser menor ou igual ao raio de abrangência. Não pode ser maior, senão não vai ter uma conexão entre as duas pessoas. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P, tá vendo que o usuário P aqui aparece no desenho lá na origem, tá? O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter o match se deslocando para a região central da cidade, que concentra o maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui são os bares, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5 são os bares que esse P costuma frequentar e ativa o aplicativo, tá? Sabe-se que os usuários QRS, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P, e que estes definam raios, né, de abrangência respectivamente iguais a 3 km, 2 km e 5 km. Isso aqui não tem na figura aí de vocês, mas eu acrescentei, tá? Então quer dizer, o que ele define esse raio de 3 km, o R é outra pessoa que define um raio de 2 km e o S define esse raio de 5 km lá no aplicativo. Ok, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer? A questão quer saber, assim, ó, com base no gráfico e nas informações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários QRS simultaneamente. Então, quer dizer, ele quer saber em qual desses bares aqui, ó, que esse usuário P vai dar um match ao mesmo tempo com as 3 pessoas. Então, se vai dar um match, o que a gente já viu lá, né, anunciado? Que o raio, a distância entre o usuário P e os demais usuários não pode ser maior que esse raio de abrangência deles. A gente já viu isso. Ou seja, se o usuário P ele vai encontrar com o usuário Q, se vai dar esse match aí com o usuário Q, o raio lá, a distância dos dois, né, o raio, a distância que separa os dois não pode ser maior que 3. Se vai encontrar com R, a distância não pode ser maior que o 2. Se vai encontrar com S, a distância não pode ser maior que 5. Ok? Então, o que eu vou fazer nessa questão, na verdade, pessoal? Eu vou ter que calcular, né, pensar que o P vai estar em cada um desses bares e calcular a distância de cada um desses bares para o Q, para o R, para o S, e vou ver se essa distância é maior ou menor que esses raios, tá ok? Lembrando que para calcular a distância entre dois pontos eu preciso das coordenadas. Aqui eu consigo determinar as coordenadas, ó, do ponto Q, do ponto R, tá? Do ponto S e de cada bar desse. Por quê? Por exemplo, quando eu vou pensar o ponto P aqui no bar 1, quem vai ser as coordenadas que eu vou usar para o ponto P? As coordenadas do bar 1, que é 5 para x e 6 para y. Então, vou fazer essa distância aqui do bar 1 para todos os três. Se não der certo, eu vou fazer com bar 2, com bar 3, com bar 4 e com bar 5. Beleza? Então, vamos lá para a gente fazer. Então, olha, eu escrevi e desenhei aí já o plano cartesiano, né? Tá, é lógico que aí o desenho ficou um pouco embolado, tentei que não ficasse tanto, mas o meu quadrinho é um pouco pequeno, muito pequeno, né? Mas aqui, a verdade, eu estou destacando os raios, beleza? E eu coloquei aqui os pontos referente aos bares, tá ok? E os pontos referente aos 3 usuários, QR e S. Então, vamos lá. Então, eu estou colocando aí, né? Eu vou calcular aí qual que é a distância, né? Primeiro, do bar 1, do P no bar 1 até o usuário Q. Então, é o x de Q, né? Que é o 3, menos o x de I, que é o 5, elevado ao quadrado, né? Distância de 2 pontos, mais o y do ponto Q, que é 7,
menos o y do ponto I, que é 6, elevado ao quadrado. Então, vamos desenvolver isso aí. Então, vai ficar, né, que a distância do ponto I ao Q é igual. Então, 3 menos 5 menos 2, elevado ao quadrado, 4. 7 menos 6, 1, elevado ao quadrado, 1. 4 com 1, 5. Então, a raiz de 5, repara, olha, ela é menor que 3. Então, já deu match com o usuário Q. Beleza? Vamos lá. Agora vamos ver lá se vai dar o match, né, com o outro usuário aí. Então, vamos agora calcular a distância do bar 1 até o usuário R. Então, lembrando que o P está no bar 1, tá? Vou fazer todo mundo no bar 1. Então, x do ponto R, 6, menos o x do ponto I, 5. Então, 6 menos 5 ao quadrado, ok? Mais o y do ponto R, o y do ponto R é 7, menos o y do ponto I lá, né, é 6. Então, 7 menos 6 ao quadrado. Então, a distância de I até R vai ficar raiz quadrada, 6 menos 5, 1 ao quadrado, 1. 7 menos 6, 1 ao quadrado, 1. Então, vai dar a raiz quadrada de 2. Beleza, a raiz quadrada de 2 é um número menor que 2. Tá? Então, deu outro match aqui, ó. Então, deu o match aí do usuário P com o R. Ok. Agora, vamos ver com o outro usuário aí, que é o usuário S. Então, vou calcular a distância do bar 1 até o usuário S. Tá? Então, a distância de I até S. Então, a mesma coisa, galera. Então, x do ponto S, 5, menos x do ponto I, 5. 5 menos 5, 0. Ok? Ao quadrado, não precisa nem colocar isso, beleza? X do ponto S, y do ponto S, 3, menos y do ponto I, 6. 3 menos 6, menos 3 ao quadrado, 9. Ok? Raiz quadrada de 9, 3. Repara, olha, essa distância foi menor que o raio, então deu match aqui também. Então, quer dizer, então deu match nos 3 pontos aí quando o P está no bar 1. Então, qual que é a resposta? Então, o bar que vai dar match nos 3 é o bar 1, ok? Então, aí vai dar a letra A, beleza?